senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Checklist Semanal. E eu sou a Renata Serra, eu sou empreendedora, especialista em sobrancelhas, apaixonada pelo desenvolvimento humano, uma longa jornada aí no mercado financeiro, onde eu consegui aprender muito sobre escolhas, prioridade, organização e como manter a vida em funcionamento. Uau! E eu sou Josi Cristina, treinadora comportamental, palestrante. Eu sou especialista em emoções, tenho estudado aí já há uns 3 anos o cérebro humano e eu tenho uma paixão por esse assunto e eu não tenho dúvida que todo ser humano é capaz sim de reprogramar a sua mente e viver a partir de um novo comportamento, uma vida muito mais leve. E por isso é uma honra, um prazer enorme estar aqui hoje nessa gravação desse primeiro episódio. E hoje o nosso papo é sobre o nascimento do nosso podcast, por que ele existe, o que vocês vão encontrar por aqui e o que ele pode fazer para mudar a sua vida. José, acho que muito pouca gente ou quase ninguém sabe como que surgiu essa questão do podcast, desde quando que isso surgiu, né? Eu tava lembrando aqui que não faz muito pouco tempo não, né? Não, Rê, faz muito tempo que a gente conversa sobre isso, né? Acho que desde os nossos primeiros encontros, e eu quero dizer, né, que eu sou cliente da Renata, ela é a minha designer de sobrancelha que me salvou lá atrás. E as nossas conversas aqui sempre foram muito profundas, né? Houve uma conexão, assim, muito bonita, muito legal. E a gente, no meio das nossas conversas, que sempre teve muita clareza, muita profundidade, a gente falava assim, a gente precisa espalhar esse conteúdo. A gente precisa com que as pessoas escutem sobre o que a gente fala. Lembra disso, Rê? Sim. E chegou até, inclusive, eu tinha, né, um outro podcast. Isso. Cheguei a entrevistar a Josi. Isso mesmo. Mas esse projeto, por hora, parou. E aí foi ali onde tudo começou, né? Que a gente conversava sobre essa parte de desenvolvimento humano, sobre muitas coisas da vida, né? E aí a gente entendeu que a gente precisava disseminar esse papo. Continuar. E foi em 2023, viu? Foi 2023? 2023 que eu estive aqui no seu podcast. Nossa, gente, tem muito tempo, né? Muito tempo, que incrível. E a dúvida que a gente tinha, né, quando a gente decidiu que a gente tinha condições de fazer um podcast, não era só sobre o conteúdo, né? Aliás, sobre o conteúdo nunca foi, a gente nunca sempre foi, soube, né? Exatamente. E isso era bem claro que a gente queria falar, né? O que a gente queria trazer para o público, né? Sim. Que não era só sobre emoção, não era só sobre rotina, não era só sobre negócios, mas a gente queria falar muito sobre a vida, né? Exatamente, a vida como ela é. A vida como ela é. Com emoção, com dinheiro, com decisões, todos os assuntos aí, a espiritualidade, mas uma espiritualidade saudável. Nós sempre falamos muito sobre isso, sobre família, o trabalho, os limites, sempre dentro, né, de um todo aí da vida. E aí vem a parte que travou, né? Foi. E foi a questão da escolha do nome, né? E a gente rodou tanto, né? Muito, Renata. Meu Deus do céu. Foram muitas pesquisas profundas, porque a gente não queria repetir, né, um podcast, um nome de podcast já existente. E aí tinha a questão que quando eu achava um nome, não combinava, né? Não se conectava, né, Não se conectava. com o que a gente queria trazer aqui. Exatamente. Então a gente demorou um pouco de tempo, quase 1 ano talvez, Exatamente. Pra gente escolher e muitas coisas aconteceram até a gente chegar aqui, né? E quando a gente encontrou esse nome, né, o checklist semanal, quando a gente falou esse nome, quando a gente compartilhou na hora, né, na hora falou, meu, é isso. Fez sentido real, né? Total sentido o checklist semanal. Porque a evolução, ela não acontece do dia pra noite, ela não acontece em um dia. Sim. Ela acontece na revisão, ela acontece na constância, ela acontece no olhar pra dentro, no organizar a vida, né? Exatamente. Eu lembro quando nós concordamos, sabe, que o nome
ele precisava transmitir toda essa intenção, né, que das nossas conversas e do que nós queríamos levar para o nosso público. Exato. E aí chegamos na lógica de quando ia publicar esse podcast, né? E aí chegamos na lógica de toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Né? Porque aqui nada é aleatório, tudo é intencional. Tudo é intencional. Guarde essa palavra, porque ela vai fazer muito parte aqui da nossa jornada, né? Então, por que, né, a quinta-feira? Explica um pouco pra gente. Faria muito mais sentido, pela lógica, assim, de ser checklist semanal, a gente colocar aí no início da semana, né? No domingo ou no mais tardar segunda-feira. Porque é o que todo mundo faz, né? Mas a gente começou a pensar e partir do princípio de que chega no domingo, já tá tudo tão acelerado, tudo tão corrido, e muitas vezes não é feito um planejamento. E a segunda-feira já começa tudo naquela loucura. E a quinta-feira é o dia ali mais próximo do final de semana. Então, a gente acabou decidindo por esse dia, pela quinta-feira, porque é o momento que você vai analisar, você vai respirar, e você vai ter dicas aqui da Renata, minha, dos nossos convidados, para quando chegar o sábado e domingo você poder desfrutar. E já vai estar aí antecipadamente tudo organizado para a próxima semana. Sim, e não só viver no aleatório, né? Porque Isso. senão a gente vai pro final de semana como a gente sempre vai pro final de semana, só pensando em descansar. E aí chega no domingo, na segunda-feira, a vida começa a continuar tudo do mesmo jeito, né? Então a semana vai engolir, né, de novo, e a vida fica naquela mesmice. Então é a chance de a gente se preparar para a próxima semana de uma maneira com mais clareza, com direcionamento e organizada, né? Exatamente esse o nosso objetivo aqui. E o que eles vão encontrar por aqui, Renata? Vamos falar um pouquinho sobre o que vai se passar aqui nesses podcasts que serão entregues todas as quintas-feiras. A gente vai conversar sobre a vida real, né? Porque a vida tá acontecendo. A gente tá aqui gravando esse podcast, a sua vida está acontecendo. A nossa vida está acontecendo, Exatamente. né? E é assim, é da cabeça ao bolso, é do coração às escolhas. Nós vamos falar sobre tudo aqui, sobre maturidade emocional, mentalidade, sobre decisões, uma fé saudável, nós queremos falar sobre propósito, nós queremos falar sobre comunicação, sobre relações, sobre limites, né, Renata? Exato, mas não é só isso, né? A nossa vida só não funciona através das nossas emoções, né? Sim. Funciona também sobre negócios, sobre finanças, empreendedorismo, produtividade, organização e muito, muito, muito mais. Exatamente, é a vida num todo, né, gente? E sempre com um ponto de verdade, que talvez pode até doer, porque a verdade dói, mas a verdade transforma. E ela liberta. A verdade liberta. Porque a gente acredita que todo ser humano, ele pode e deve viver melhor. Mas ninguém vive melhor sem você revisar as coisas que passaram, sobre aqueles pontos que você precisa mudar para você ser uma pessoa melhor, para você ter uma vida melhor, para você combinar com essa vida melhor que você almeja. Não é verdade? É exatamente isso. E eu acho que agora vale a gente falar um pouquinho sobre nós, mais um pouquinho, né? Porque a gente se apresentou lá no início e agora eu quero trazer de uma forma ainda mais profunda, né? Eu, por exemplo, eu venho dessa leitura humana, né? Como eu falei, há 3 anos eu mergulhei para esse universo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. E eu fui cada vez mais me apaixonando através do meu próprio processo, sabe? Através do que foi me acontecendo, eu fui me apaixonando, encontrando nisso um propósito de vida mesmo. E eu nunca mais parei. E hoje, para mim, é um prazer, assim, poder ajudar as pessoas, sabe? Trazer consciência, trazer as pessoas para um lugar de clareza, entenderem ali como que funciona o cérebro, né, o nosso sistema emocional, tudo isso, assim, faz o meu coração vibrar, assim, eu me arrepio e eu fico muito feliz, principalmente quando as pessoas se entregam para esse processo. Uhum.
E você, fala um pouquinho. Então, eu venho da vivência prática, né? Eu venho de finanças, de empreendedorismo, da estética como ferramenta de autoestima, sobre tomada de decisões, sobre uma estruturação de vida. Mas há muito tempo atrás eu me apaixonei também pelo desenvolvimento humano. Então eu vivo também essa busca do Sim. desenvolvimento humano, né? Sim, por isso que nós deu match. Deu match. Por isso que combinou muito, por isso que fez sentido e faz sentido nós estarmos aqui hoje, Sim. né? Por isso que, né, essa junção, né, a Renata, sim, tem uma questão analítica ali, né? Uma questão de organização, como ela mesma falou. Ela me ajuda, ela me ensina, e essa troca, eu vou para o emocional, eu vou para a mente, que ela também estuda, que ela também agrega, né, a todo o conhecimento dela. Isso fez com que a gente se unisse com esse único objetivo, né? De espalhar, gente, de espalhar para o maior número de pessoas. E que bom que a internet não tem limite geográfico, não tem barreiras. E isso que tudo que a gente fala e que a gente vai trazer vai alcançar aí o maior número de pessoas. Sim, com certeza. E sem motivação superficial, né, Josi? Exato. Sem promessas mágicas aqui e sem romantizar a vida. É fazer, é entender quais são os seus padrões, o que, que você precisa melhorar, quais são os pontos que você precisa melhorar. E quem vai ter que colocar em prática é você mesmo, né? Porque a gente só consegue melhorar se a gente cuidar da gente mesmo, Exatamente, precisa vir para a consciência. Exato. Precisa ter clareza. Vamos falar um pouquinho dessa dinâmica semanal? Como que vai ser? Como que vai ser? Como que vai funcionar? O que a gente vai trazer para esse povo? Vamos falar um pouquinho para isso. E para você entender como que vai funcionar, nós vamos publicar toda quinta-feira um episódio do nosso podcast que ele nasce através da vida real, né? Não vai ser nada engessado, nada montado. A gente vai trazer temas que atravessam todas as áreas, né? O emocional, o trabalho, relacionamentos, rotina, propósitos, autoconsciência, escolhas, né? Isso. Muito mais coisa, né, Jo? Exatamente, sempre com um olhar muito prático, né? Como a Rê falou, uma vida real, né? Não é só conversa, não é só bate-papo. Através da conversa, através do bate-papo, o nosso objetivo aqui é trazer uma atenção para a sua semana, que você volte a sua atenção para a sua semana, sabe? E identifique ali alguma coisa que você precise ajustar, alguma coisa que você não está vendo, alguma coisa que possa estar pesado. Não sei, mas vai ter clareza. Eu tenho certeza, né, Rê? Nós juntas temos convicção de que semanalmente você vai ter uma virada de chave aí para essa vida mais leve que a gente tanto fala. É verdade. E às vezes esse conteúdo que a gente vai trazer vai ser só através de uma pergunta, Sim. vai ser através de um insight, em outras alguma dica de organização que a gente mesmo usa na nossa vida. E eu com as minhas aliadas, a Josi com as mentoradas dela. É verdade, porque a ideia aqui é isso, né? É ajudar o maior número de pessoas a enxergarem o que precisa melhorar. E um passo de cada vez, uma semana após a outra, tornando possível aí toda essa clareza e a intencionalidade, né, Renata? Exatamente. Eu gosto muito dessa palavra. Esse ano foi um ano que eu usei muito essa palavra, clareza e intencionalidade, porque quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente coloca a intenção correta, aí flui muito melhor. Exatamente. E também, assim, não é para te trazer peso, não é para te sobrecarregar, né? É para te mostrar que se você organiza a semana, se você chega no final de semana com uma outra visão, as coisas vão acontecendo de uma maneira muito mais leve, né? Vai afinando, Vai né? afinando a vida toda, né? Exatamente. Em todos os aspectos. Não é só a semana, né? Aí começa a refletir de uma forma geral. Geral, exatamente. Eu sou apaixonada nesse assunto. E aí, a gente, apesar dessa ser uma live de apresentação, uma live não, né, gente? É um podcast. Por que saiu live aqui? Porque nós temos live semanal também. Esse é um projeto novo que tá aqui, assim, alegrando o nosso coração. Então, nos podcasts, assim,
apesar de ser esse primeiro episódio, a gente já quer deixar uma provocação boa, trazendo 3 perguntas. E essas perguntas é importante que você faça em primeira pessoa. Você vai fazer essa pergunta para você mesmo, exatamente como a Ria vai fazer aqui a primeira. Presta atenção. O que eu preciso revisar ainda esta semana? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero te fazer é: qual decisão eu estou adiando e eu sei que isso está me bloqueando, está me impedindo de seguir? Qual a decisão que eu preciso tomar? E a terceira é: o que eu posso ajustar hoje para viver melhor a minha próxima semana? Quais são as ações que você precisa fazer para você melhorar a sua próxima semana? Nem chegou ainda, mas já dá para pensar nisso. Se você tiver umas ações assertivas, com certeza a sua semana seguinte será diferente. Exatamente. Hoje é quinta-feira. Então você tem hoje para já começar a sinalizar e responder essas perguntas para você mesmo, e já pensando que esse final de semana já pode ser bem diferente. Com certeza. Né? Um final de semana de desfrute, já que você já se antecipou. Sim. Só de responder essas perguntas. Sim. E aí, segunda-feira vai ser totalmente diferente, né, Ria? Com certeza. Vamos E esse é só o começo, né? Sim. É só o começo. Já veio trazendo aí umas pitadinhas de provocações. Nossa, incrível. E esse é só o começo, né, Josi? Sim. Toda semana você vai ter aqui uma conversa para trazer clareza, que desmonta as suas desculpas e te coloca no eixo certo. Nossa, é verdade. Então, gente, já segue esse podcast, encaminha para o maior número de pessoas. Esse movimento aqui é para quem escolhe viver, sabe, com consciência. É para quem de verdade quer colocar intenção em tudo o que fizer, com responsabilidade, sabe? Autorresponsabilidade é algo que nós vamos falar muito aqui. É muito importante, é para você. Talvez você está aqui nos ouvindo e nunca pensou sobre isso, ou até mesmo fugiu desse assunto, porque eu já fui dessas aí, que fugi por muitos anos desse assunto, até entender que esse é o assunto, aliás, o único que me leva a viver a vida que eu mereço viver, livre de tantos pesos, de tantas situações. Então, se para você isso é novidade, ou se você já fugiu em algum momento, fica com a gente, participa, vem, encaminha, deixe comentários, porque é para você também. E compartilha com pessoas, né, que gostam desse tipo de assunto, que precisam, né, viver algo diferente, que estão em busca aí de um final de semana diferente, uma vida diferente, né, uma semana diferente. E compartilha com alguém que também precisa se organizar, né, não só por dentro, não só por fora, mas como por dentro também. Isso. E que tem gente que às vezes só precisa a frase certa no dia certo. Não é isso? Exatamente. E eu vou ficando por aqui, vou me despedindo de vocês. Muito obrigada pela participação, por esse tempo aqui junto com a gente. E até a próxima. Beijo, senhoras e senhores, e fiquem com Deus. Que linda! Gente, é isso. Nosso podcast está finalizando aqui. Na próxima quinta-feira tem mais. Sim, nós seguimos um roteiro. Nós demos, sim, as nossas olhadinhas aqui, né, Ri? Porque tudo é preparado com muito carinho. E às vezes, quando a gente deixa no flow, e vai ter muitos que nós vamos deixar nesse flow, vamos deixar rolar mesmo, o assunto vai fluir. Mas hoje, o primeiro episódio, nós preparamos de forma que trouxesse a essência do que nós queremos entregar aqui. Então, na próxima quinta-feira, nós estamos de volta com muito amor, com muito mais conteúdo, para ajudar você nessa vida de clareza, de expansão de consciência, com muito mais direção, menos caos. E bora, vamos com a gente crescer junto e espalhar essa mensagem. Todas as quintas-feiras, podcast Checklist semanal. Deus abençoe.